Oi! O vídeo de hoje é o nosso terceiro episódio da nossa série de maquiagem para iniciantes. O que eu trouxe para hoje, gente? Vocês já aprenderam aí no nosso segundo episódio a fazer uma make bem básica, que deixa assim o seu rosto com um acabamento bonito, olhos destacados, mas é uma make, né, bem simplinha, bem levinha. E se você quiser, por exemplo, ir num evento, né, assim, parecer mais maquiada ou destacar mais ainda, né, o seu olhar. É uma maquiagem que é um passo acima daquela que a gente fez, inclusive usando a mesma base. Então a gente vai começar com aquela maquiagem, vai acrescentar algumas coisas para chegar num resultado que é um pouquinho mais elaborado, que tem um pouco de brilho, que tem produtos que você não usou na primeira, mas que ainda assim é super simples de fazer e eu tenho certeza que você consegue. Então bora começar! Bom, então a gente vai partir disso daqui, que é basicamente a make que eu fiz no segundo episódio dessa série, mas ainda sem o acabamento final, que é o batom e a máscara de cílios. Eu não coloquei aquilo porque ele vai dificultar um pouco a aplicação de outros produtos nos olhos, mas se você tiver com aquela maquiagem e quiser simplesmente acrescentar, problema nenhum. Agora a gente tem aqui nos olhos uma sombra mate. Eu gosto de usar tons de marrom. E o que eu vou fazer para dar uma levantada, digamos assim, nessa make? Eu vou adicionar um pouco de cintilância. Então, eu vou pegar uma sombra que é aqui da mesma família, né, dos neutros, dos marrons, mas que tem uma cintilância. E eu gosto de aplicar isso com os dedos, sabia? Então, ó, sombra aqui, eu vou começar pelo meio dos olhos. É legal quando bate a luz, sabe? O meio do olho tá iluminado. Bom, já temos aqui uma cintilância nos olhos. Outra coisa que eu vou acrescentar é um pontinho iluminado no canto interno dos olhos. Eu amo fazer isso, faz uma super diferença, uma coisa boba. E aí, ao invés de usar uma sombra, eu vou usar o iluminador, que é uma coisa que eu adoro fazer também. Daí, se você não tiver uma sombra nesse tom, não precisa comprar sombra. Pega o seu iluminador e usa. Então, vai ser bem aqui no cantinho dos olhos. E aí a gente meio que leva, né, pra dar esse efeito meio degradê. E eu gosto também de colocar um pouquinho para baixo. Talvez eu esteja assistindo muito dorama, talvez, né? Vocês já repararam que as coreanas adoram botar um brilhinho aqui? Cantinhos iluminados. Agora eu vou aplicar um lápis na linha d'água e também rente aos cílios de baixo. Qual que é a diferença? Se eu fosse aplicar um lápis simplesmente na linha d'água, eu faria isso daqui. Tô aqui com o lápis, eu vou usar um tom de vinho e aí eu simplesmente, né, aplicaria nessa parte branquinha dos olhos, digamos assim. Aliás, deixa eu mostrar um truque que eu gosto muito. Quando eu vou aplicar isso, para eu não estragar a parte de baixo da maquiagem, eu gosto de apoiar com uma esponjinha de pó. Então, aqui tá meio complexa a minha situação de espelho, mas eu faço, né, eu vou assim, aplico, tá? Como é que eu tenho que segurar um espelho e tal, não tá dando muito bem para fazer esse rolê. Eu vou ter que dar uma ajeitada aqui agora que voltei a fazer isso, né? E aí, se eu fosse passar só na linha d'água, seria assim, né? Como eu fazia quando eu tinha, sei lá, meus 13 anos, mas eu fazia com lápis preto. A gente ampliou um pouco a gama de cores de lápis de olho, ainda bem. Mas agora, eu não quero só na linha d'água, eu quero que ultrapasse a linha d'água e que chegue a cobrir a raiz dos cílios inferiores. Pode exagerar, vai ficar estranhão, mas não preocupe. E eu ainda faço assim, ó. Ultrapasso um pouquinho, mas seguindo a mesma linha. Por que não tem problema? Porque a gente vai esfumar isso. A gente vai pegar lá um pincel mais fofinho. Vou pegar uma sombra marrom clara, a mesma, na verdade, que eu usei na parte de cima. Eu vou esfumar, meio que pegando um pouco desse lápis que tá na raiz dos cílios inferiores e deixando, sabe, uma coisa mais natural, menos marcada. É assim que eu tenho gostado de fazer minha make ultimamente. É importante vocês repararem que eu não tô esfumando para baixo, eu tô só assim, na horizontal. Eu quero que isso fique contido aqui, eu não quero crescer, né? Senão fica até meio que uma olheira. E
aí, eu também gosto de fazer isso na parte de cima. Eu gosto de passar o lápis na linha d'água em cima. Em cima é só na linha d'água mesmo. E é um pouco aflitivo, talvez, de ver, até de passar, mas assim, persistam. Já temos aqui um olho, né, bem destacado, e eu vou finalizar o olho, óbvio, com máscara de cílios, e eu vou fazer exatamente o que a gente fez da outra vez. Eu vou aplicar o Curvex e aplicar a máscara de cílios, sem segredo. Se você tiver uma máscara de cílios que você vê que ela traz mais volume ou mais curvatura e você quiser usar, à vontade, senão eu vou continuar usando a de sempre, que eu realmente gosto muito. Uma coisa que eu gosto de fazer com a máscara, que é um pouco diferente, é misturar a máscara de cílios. Porque se eu misturo uma que dá volume com uma que provoca, uma que mantém a curvatura, eu percebo que o efeito fica bem mais legal, sabe? Então, é isso que eu faço. Faço isso todo dia. Não é só em ocasiões especiais. Então, essa daqui, ela traz mais volume. A gente aplica bem rente à raiz, fazendo esse zigue-zague. E aí eu venho com a segunda máscara, que é mais para curvar os cílios. Vocês podem reparar que eu aplico muitas e muitas camadas de máscara, né? Isso faz diferença no acabamento. Não é passar uma e foi. Aqui, ó, deu uma coisinha, passa o cotonete também. Delicadeza nesse momento do cotonete, você pode estragar o que tá embaixo. Olhos. Foi. A gente acabou de falar de iluminador, vamos aproveitar para passar o iluminador, né? A gente não usou na nossa make básica, mas eu acho que vale a pena quando a gente tá indo, né, para um evento ou quer uma maquiagem mais bem acabada. Eu já tava com o iluminador, tá, gente? Eu esqueci que eu não tinha usado na outra make, mas enfim. Eu gosto de usar esse tipo de pincel Duo Fiber. E aí, aqui assim, essa parte do rosto. Fazendo um C, né, que a gente fala, né, um C aqui. E eu gosto de passar bem assim no meinho do nariz, tá? Um outro lugar que às vezes eu passo, mas aí eu passo com os dedos, aqui assim. Ele vai salientar aqui o formato da boca. Aliás, dá pra ver que a minha boca tem zero cor, né? Impressionante isso. Mas tudo bem, porque agora chegou a hora do batom. O que a gente vai fazer de diferente dessa vez? A gente passou só um batom da outra vez e agora a gente vai entrar com um lápis de boca, que é uma coisa que eu nem prestava muita atenção, mas eu estou muito viciada. Inclusive a gente tá vendo aí, né, um revival dos lápis de boca mais escuros, essa coisa meio anos 90, mas não é bem isso que eu vou fazer não, porque não é muito a minha cara. Vou pegar aqui um dos meus batons favoritos, que são sempre tons, né, meio que de boca, rosado, malva. Tem um TikTok meu que eu mostro todos eles. E aí, para a boca ficar mais bonita, mais marcada, eu vou usar um lápis de boca. Eu tenho dois aqui que funcionam muito bem, ó, tá vendo as cores deles? Ai, gente, isso é tão anos 2000, né? Fazer isso, ai, que legal. Ou um pincel, tipo, bem fininho. E o que eu faço é, eu vou, em alguns pontos, simplesmente delinear minha boca, e em outros eu vou dar uma redesenhada na minha boca, porque aí eu vou deixar ela mais simétrica, mais cheia. Viu a diferença? Agora na parte de cima é mais diferente ainda. E agora com o cotonete, primeiro eu vou tirar uma parte aqui que ficou esquisitíssima. E o que eu vou fazer? Eu vou, tipo, esfumar esse limite da boca, porque assim ele vai ficar mais natural, vai ficar mais bonito. E você vai com a mão bem levinha, eu prefiro colocar, não assim de fora pra dentro, mas ele exatamente no meinho. So now you're here again. Olha, temos uma make mais marcante, o olhar tá mais destacado, a gente tem esses pontos de luz, temos uma boca desenhada. É uma maquiagem que eu uso para ir em evento, eu uso para ir em qualquer lugar,
Mas, pra você que tá começando, né, eu sei que a gente pode estranhar algumas coisas na gente, né? Tipo, se você nunca usou um lápis aqui, quando você coloca, você só vê aquilo. E eu acho que é uma make que é simples, muito fácil de fazer e que realmente vai destacar o seu olhar, vai deixar a sua boca com acabamento. É uma maquiagem que eu amo e eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Me segue também lá no TikTok, @LutzFerreira, e no Instagram com o mesmo usuário. Um beijo e até a próxima!